Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula, tá certo? Bem, hoje terça-feira, como vocês já sabem, temos as nossas aulas de História e de Matemática, tá bom? Peço que já vão pegando aí os livrinhos de vocês, as atividades nas folhas, tá bom? E vamos dar início às nossas atividades de hoje, nossos estudos de hoje. Bem, vamos começar agora com a nossa aula de História, tá certo? E já peço que vocês abram o livro de vocês na página 429, para que possamos começar a trabalhar sobre o nosso assunto de hoje. Falaremos sobre a crise de 1929 e o café brasileiro. Antes de vocês assistirem a nossa aula, peço que façam sempre aquela leitura inicial para que vocês entendam o que eu estou explicando hoje, tá bom? Então, após a leitura de vocês, vamos lá para a nossa aula. Bem, essa crise, a crise de 1929, foi uma crise que teve origem nos Estados Unidos, tá certo? Mais precisamente em Nova York, na cidade de Nova York, que é a capital dos Estados Unidos. Naquela época, houve uma queda na Bolsa. E o que é essa queda na Bolsa? É a queda da economia, que ela é uma economia do nosso país todo. Ela movimentava a economia do nosso país. E até hoje, temos ainda ligação com os Estados Unidos muito forte. E ainda sendo por causa da economia. E o que é essa economia? Essa economia são as compras e vendas que os países fazem entre si. E a partir dessas compras que gera, o dinheiro das nossas cidades, dos nossos estados e dos nossos países. Bem, o país naquela época, o nosso país, o Brasil, ainda tinha os seus comércios e era muito forte o comércio do café. Como já vimos, o estado de São Paulo tinha uma plantação muito grande de café e gerava muito dinheiro. Além da carne bovina, que era vendida para outros países, tá certo? E o nosso café, que também era vendido. Então, o café nessa época estava muito em alta no nosso comércio entre os países. E com essa exportação e a queda, nessa bolsa de valores, na queda do faturamento econômico do dinheiro que era gerado entre os países, teve essa queda também que atingiu o nosso país, nosso Brasil. E com isso, o presidente naquela época era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas teve que tomar algumas medidas para diminuir, esse prejuízo no nosso país, já que essa queda, que foi muito grande, ela foi em todo o mundo, então acabou afetando outros países. Para que o Brasil não ficasse tão prejudicado, como não tinha possibilidade de mandar, essas toneladas de café que tinha, o que foi que ele fez? Ele pediu, mandou que esses cafés fossem torrados e que eles fossem comercializados apenas no nosso país. Apenas no Brasil era comercializado esse café. Então, para que não aumentasse a quantidade de produção do café, o que foi que ele fez? Ele pediu para que os agricultores não plantassem mais e que tentassem vender essa quantidade de café que já existia, para que o nosso país ele conseguisse minimizar os prejuízos que tinham ocorrido por causa dessa queda grande na economia de todo o mundo, tá certo? Bem, após essa aula, tá certo? Vocês farão a atividade que mandei de História. É uma atividade bem simples, é uma atividade de fixação deste conteúdo, desse assunto de hoje, tá bom? E que é para que vocês entendam um pouco mais como ocorreu essa crise. Algumas questões vocês precisarão pesquisar,
tá certo? Então, desta vez, eu deixei com vocês essa pesquisa, para que vocês também procurem, estudem e se aprofundem mais nesse assunto que trabalhamos hoje, tá bom, meus amores? Bem, a nossa atividade, nosso assunto, nossa matéria de história foi esse, tá certo? Até a nossa próxima aula de matemática. Um cheiro!